A paz e a graça, irmãos, que quem vos fala é o pastor Cícero, diretamente de Águas Lindas de Goiás, em torno do Distrito Federal, perto de Brasília. Talvez esse áudio possa ser compartilhado em alguns grupos de WhatsApp, linha de transmissão, mas o foco principal desse áudio é para que seja transmitido diretamente da célula da rádio via WhatsApp de São Luís do Maranhão. Um abraço ao povo maranhense, ali coordenado pelo meu irmão missionário Jefferson. E a meditação deste dia é Mateus capítulo 5, versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Fariseus, um grupo, feito por escribas, sacerdotes e anciãos. Isso se denomina fariseus. Saduceus é um grupo de pessoas que acredita na reencarnação. Fariseus é o grupo de escribas, sacerdotes e anciãos que acredita no Messias, na ressurreição. Porém, embora eles negam a pessoa de Jesus, como o verdadeiro Filho de Deus, eles sim esperam até hoje o Messias. Meus queridos e meus amados irmãos, como os saduceus acreditam em reencarnação, e eu não acredito, mas se eu acreditasse em reencarnação, eu poderia dizer que existe muitos fariseus daquela época que hoje estão reencarnados em alguns líderes, em alguns cristãos que estão no convívio na igreja hoje. Rabadaragasúbia. Esses sacerdotes, escribas e anciãos, eles ministravam no templo construído ou por Salomão ou na atualidade por Herodes, na atualidade de Cristo. Então quem construiu o templo? Salomão. Quem construiu outro templo? Herodes. Se naquela época eles já roubavam, se naquela época eles já enfiavam a mão naquilo que Deus não permitia, e olha que o templo tinha sido construído ou por Salomão ou por Herodes. Imagina hoje que são muitos líderes que têm que desembolsar para pagar o seu próprio aluguel, para poder construir o seu próprio templo. Cada um constrói o seu. Imagina hoje, se eles aí, trabalhando com algo dentro da sua própria função, a possibilidade é ou amará mais ou roubará mais. Ou Ramadaragasúbia. Porque agora não é Salomão que está construindo, agora não é mais Herodes que está construindo, porque até então eles estavam ali ministrando dentro de um lugar que propriamente não eram seus, era construído de segunda mãos ou de terceira mãos, vindo ali de herança. Aleluia, glória a Deus. Mas queremos afirmar claramente, que os templos hoje construídos por líderes evangélicos, cristãos, pode ser católicos também, a probabilidade é ou essas pessoas amará mais a obra de Deus, ou então elas cairá mais em declínio, porque agora elas estão no comando da situação, porque agora elas entendem que elas que pagam o aluguel daquela loja, elas agora entendem que foi ela que comprou aquele terreno e que construiu aquela igreja. Aleluia. Ou ela vai amar mais a obra de Deus por ela ter suado e investido na obra do Senhor, ou então ela usará mais aquilo como empresa, como comércio. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum
entrareis no reino dos céus. Por quê? Porque todos nós, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador no início, não temos uma experiência. Então nós iremos para alguma igreja ou para algum grupo de pessoas, para ali congregarmos com eles, para interagirmos, aprendermos a respeito da palavra de Deus. E ali a gente começamos a nos espelhar em homens doutados na palavra, doutados nas escrituras, aleluia, alguns mais e outros menos. E é testificado que alguns começam a abrir a nossa mente para um lado verdadeiro da vida, para um lado positivo da vida, quando estamos bem interessados em conhecer a pessoa de Jesus e a gente obedece os padrões de vigilância, oração e jejum, coração aberto, vigiando a pulso ali para não pecar, para não errar. Claramente que o Espírito Santo não nos deixará enganado. Mas se a gente levar uma vida de qualquer forma na igreja, seremos iludidos, seremos enganados. Jesus, ele chegou a falar em Mateus capítulo 23, versículo 15: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeia terra e mar para fazer um prosélito, fazer um discípulo, formar uma pessoa, para fazer um prosélito, para formar uma pessoa, e depois de o ter formado, depois de o ter desfeito, o torna 2 vezes mais dignas do inferno do que vós mesma. É de enojar como algumas pessoas começam a copiar algumas lideranças injustas, lideranças gananciosas, e ali elas passam a roubar muito mais do que o que os seus líderes roubavam, muito mais enganam do que o que os seus líderes enganavam no começo, aleluia. E nós estamos caminhando na igreja, porque nós estamos na igreja, não é porque nós dependemos de estar na igreja, nós dependemos do Senhor, aquele nome poderoso que é mencionado de cima do púlpito, aquele nome poderoso que é glorificado entre a igreja. Nós não dependemos de estar ali ou fora dali. Quem tem Cristo na vida vai ser a mesma pessoa, só que nós estamos ali porque nós entendemos que o nosso mestre também esteve ali. O nosso mestre também frequentava templos, o nosso mestre também frequentava sinagogas, e o nosso mestre nos dá um ensinamento. Ele ia para lá para quê? Ele ia para lá depois que aprendeu, para continuar ouvindo aquilo que não era verdade, continuar ouvindo uma falsa interpretação feita pelos escribas, que os escribas são os intérpretes da Bíblia, os intérpretes das escrituras, e eles interpretavam de forma falsa. Um exemplo está aqui: os escribas diziam que Elias viria primeiro. Jesus fala, eles estão certos, eles calculam, né? Estudam bem as escrituras, mas estão atrasados quanto ao tempo. Digo a vocês que Elias já veio, e fizeram dele tudo o que tinham dito e previsto. E outro exemplo, lá em João capítulo 7, quando Nicodemos disse, é bom que nós o ouçamos, porque a nossa lei não sentencia ninguém sem antes ouvi-lo. E os sacerdotes do Sinédrio falaram, Nicodemos, analisa bem as escrituras e tu verás que nenhum profeta é levantado da Galileia. Quer dizer, eles estão certos que o profeta nenhum é levantado da Galileia, mas eles estão errados por não conhecer a história do Senhor Jesus e saber que Jesus não nasceu na Galileia. Ele apenas foi passar uma temporada na Galileia, porque o mestre passa a temporada onde ele quiser levantar alguém, aonde ele quiser resgatar alguém. O mestre pode ir para uma cadeia para poder levantar alguém ali dentro. O mestre pode ir numa favela para levantar alguém de ali dentro, mas não significa que ele é favelado, não significa que ele é um ladrão, que ele é um bandido.
Então o escriba é assim, eles interpretam muito bem a Bíblia, mas eles não têm a sensibilidade de trazê-la para a atualidade e entender o que tais pessoas estão passando na atualidade. Julgam tudo à sua vista, tudo à sua maneira, falam mal de tudo, não está de acordo com o querer deles, eles jogam para o canto, enterra ministério das outras pessoas. Isso é o fariseu, montado por escribas, sacerdotes e anciãos. Oh, Ramadaragasúbia. Então quando nós estamos na igreja, nós estamos ali para aprender, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas nós estamos na igreja porque Jesus estava no templo, não simplesmente para poder dizer que aqui eu dou um culto a Deus especificamente, apesar de ele ter chamado ali a casa da oração, mas ele também não só orava ali. Se ele quisesse orar, ele ia para o monte também orar. Se ele quisesse orar, ele fechava a porta do seu quarto e oraria. Então, especificamente, aquela casa era chamada casa de oração. Mas a partir do momento que a corrupção está ali, a partir do momento que a desigualdade está ali, a partir do momento que o roubo está ali, a glória de Deus sai. A glória de Deus não fica. Porque onde tem sujeira, o Espírito Santo não habita. Onde tem a sujeira, o Espírito Santo não fica. E ali nós estamos ali aprendendo. E um dia nós nos tornamos fariseus da religião. Um dia nós nos tornamos escriba da religião. Aí Jesus começa a dizer: a partir de agora, meus irmãos, vocês têm que se libertar desta onda de ser fariseu. Vocês têm que se libertar desta onda de ser escriba. Se libertar desta onda de saber muito e praticar pouco. De parecer ser muito, quando na verdade vocês mesmos sabem que vocês não são nada. Virar fariseu, irmão, é fácil. Basta vestir uma roupa de crente, colocar um penteado de crente, colocar um paletó, um vestido, uma roupa que pareça ser crente. Aleluia. É muito fácil você enganar o homem. É muito fácil você ludibriar o homem. Difícil agora vai ser você se libertar do farisaísmo. Jesus está dizendo: se liberte, porque vocês não podem viver só de aparência como vivem os fariseus. Vocês não podem viver só de aparência como vivem os escribas. Aleluia. Porque os escribas conhecem tudo de Bíblia, mas eu nunca vi um escriba multiplicando pão. Nunca vi um escriba ressuscitando morto. Nunca vi um escriba andando por cima das águas. Mas existe um tal de Jesus que nunca fez faculdade teológica em nenhuma escola particular. Ele é um simples auxiliador de carpintaria que trabalhou até 30 anos. O que deu, deu. O que deu, não deu. Ele é humilde, mas por onde ele passa, o defunto levanta. Por onde ele passa, o cego enxerga. Por onde ele passa, o drogado larga a droga. E eu quero profetizar que ele já está passando aí na tua vida. Eu quero profetizar que ele já está passando aí na tua casa. Eu quero profetizar que ele vai mudar a tua história. Mas você precisa de se libertar do sintoma da religião, do sintoma da religiosidade, do farisaísmo. A vossa justiça não tem que ser de faz de conta. Você não tem apenas que se parecer um cristão. Você tem que de fato ser um cristão, entende? Você não tem que somente parecer. Eu não estou mandando ninguém também andar nu na rua, sabe? E querer dizer por aí, bater no peito que é cristão. Não, isso daí não ajuda muito o evangelho, certo? Por mais que você seja uma boa pessoa, você tem que ver o que faz bem para as pessoas. Existe poluição sonora, existe a poluição visual. Se um homem olhar para uma mulher que se veste de forma imoral, indecente, mostrando coxa, perna, design do seio, envolturas no seu corpo, o homem vai ter ela por imoral. O homem vai ter que fugir. Então isso não vai contribuir muito com o evangelho. Mas também eu estou dizendo que além de você se vestir decentemente, você tem que ser de fato
no seu interior uma pessoa decente, uma pessoa que faça a obra com muita destreza. Você não pode viver de faz de conta, porque quem vive de faz de conta não permanecerá, porque os mentirosos, os fingidos, não herdarão o reino dos céus. Então fica aqui essas palavras para que o áudio não fique muito longo. Decida hoje com Cristo, irmão. Certo? Cadeia foi feita para homem. A calúnia vai rolar. O mal vai rolar, porque o diabo quer destruir vidas. O diabo quer destruir pessoas. Mas uma coisa eu digo para você: enquanto Deus estiver na sua vida, você nunca será um derrotado. Tome posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus.